Sabe o que eu estava pensando aqui, me ocorreu agora? É interessante que Deus agora ele vai dar ao ser humano a oportunidade de experimentar a sua própria escolha de definir o que é o certo e errado. Vocês querem definir o que é certo e errado? Vocês vão ter que lidar com as consequências de definir o que é certo e errado. Ou seja, vocês vão construir um mundo segundo a imagem e semelhança de vocês, vocês vão ter que lidar com as consequências das ideias de vocês. Esse é todo. Você tem que ter a responsabilidade de viver de acordo com as suas escolhas. E parece até às vezes meio arbitrário, Deus falando assim: tá bom, podem fazer da liberdade de vocês, mas vocês vão ter as consequências da liberdade de vocês. Ah, grande liberdade. Agora é interessante que Deus, por ser Deus e definir o que é certo e errado, ele também precisa lidar com as consequências de suas ações. Exato, porque ele também é um ser moralmente livre. A partir do momento em que Deus cria a humanidade, sabendo tudo o que vai acontecer com a humanidade caída e o grande custo que isso vai causar a si mesmo, Deus ele está criando o ser humano e a terra e a humanidade, e a partir do momento em que ele diz haja luz, ele está arcando com as consequências dessas suas escolhas, do que vai acontecer em toda a história da humanidade a partir do momento em que ele resolveu criar o ser humano, sabendo o que o ser humano ia proporcionar para ele, para o seu filho, para a Trindade e para toda a verdade, toda a beleza e perfeição do universo, né? Cara, Deus ele não coloca nada diante do ser humano que ele mesmo também não esteja vislumbrando passar por aquilo, né? Então, Deus em momento algum é coercitivo. Ele está simplesmente falando assim: olha, ser humano, você quer o dom da divindade? Você quer deixar de ser imagem e ser a própria coisa, né? A própria referência? Então, eis o que vai acontecer quando você decidir fazer. E Deus ele é tão bom que ele permite ao ser humano, mesmo tendo dito que ele vai morrer, que o ser humano vai deixar de ter a vida, mas ele ainda dá tempo para o ser humano para experimentar aquilo que o ser humano deseja, né? Como diz Paulo, o fruto do pecado é isso, é o ser humano trazendo para si as consequências das suas próprias ações, né? Em Gênesis aqui, a gente tem a primeira aliança, né, que é a aliança do Éden. E se você estudar um pouquinho sobre a teologia da aliança segundo a Bíblia, a aliança, ela apresenta alguns fatores interessantes, né? Ela apresenta quem é a pessoa que está fazendo a aliança, quem é que está testemunhando essa aliança, esse pacto, né, esse acordo, quais são as determinações dessa aliança, bênçãos e maldições dessa aliança, um preâmbulo da aliança, né? Quem é que está dando a aliança e qual é a autoridade que esse alguém que está fazendo esse pacto tem para poder fazer a aliança dessa forma, né? Essas exigências. Então Deus ele é extremamente transparente, sincero, e ele não escondeu o jogo, ele poderia ter omitido, poderia usar aquele flashzinho que aparece no filme MIB, sabe? Bota na frente Sim. aqui, ó, tuf, apaga a memória. Ele, de certa forma, assim, ele não poderia fazer isso porque Deus ele é onipotente dentro daquilo que permite a sua natureza e o seu caráter, né? Dentro do que ele se permite por causa de quem ele é, né? É, porque assim, a gente entende onipotência como Deus podendo fazer todas as coisas indistintamente. Só que isso é uma grande falácia, né? Porque a própria Bíblia apresenta Deus não podendo algumas coisas. Dentro do seu caráter e da sua natureza, Deus pode todas as coisas. Então, como Deus ele é um ser moralmente livre e não é dominado pelo seu poder, mas ele é soberano, né, sobre o seu poder, então ele se relaciona assim, ele fez a aliança assim, ele fez o pacto assim, e ele é extremamente sincero, transparente, porque faz parte do caráter dele ser assim. Falou aí sobre o filme MIB, né? Eu lembrei que a gente estava conversando aqui antes sobre o filme Todo-Poderoso, né? Que Deus lá no filme Todo-Poderoso, ele pega e diz, você quer? Você não quer viver, se independer, ser como Deus? Tá bom. Aí ele deixou lá, o personagem de Jim Carrey, vivendo como Deus, e ele atendia orações e tudo, ele vai lá na hora de atender as orações, ele diz sim para todo mundo, e aquilo ali gera uma confusão gigante, porque uma coisa que é uma oração que ele atende para um aqui vai prejudicar outro aqui, né? Então, no fim, quando o personagem vê toda a confusão que ele tinha causado, né, por utilizar mal essa liberdade que Deus tinha dado a ele, no fim ele se ajoelha assim e fala, né, eu me rendo à sua bondade, né, assim, de fato é exatamente isso, né, o ser humano quer se independer depois que ele vê que não vale a pena, que, sabe, alguns não veem, né, mas assim, quando a gente para olhar que de fato não vale a pena, que não existe vida fora de Deus, a gente se rende à bondade de Deus, sabe? Não é coercitivo, não é nada disso. É, olha só como Deus é bom, como Deus me deu tudo e sabe, não tem porquê eu não seguir e não amar esse Deus.
Aí a gente se rende de fato à bondade de Deus. E conversão, no fim das contas, né? Já que a gente está aprendendo aqui, conversão é você dar essa meia volta e falar assim: Deus, cansei de tentar definir por conta própria o que é bom e o que é mal. Eu me rendo à tua definição do que é bom e do que é mal, né? Estar no reino de Deus, como a gente conversou um pouco sobre o reino de Deus na temporada anterior, né? É isso. É você entender que nesse reino existe um rei soberano, um senhor, e é ele quem traz a definição sobre suas leis. Não porque ele quer obrigar a gente a fazer a sua vontade, porque ele manda e a gente tem que obedecer. Mas porque justamente o amor tem parâmetros para ser amor. E é dentro desse parâmetro que a gente vai entendendo qual é a vontade de Deus e o que a gente foi criado para ser. Eu li uma frase essa semana num livro muito interessante, que eu nunca tinha parado para pensar na conversão assim. Né, já que você tocou no ponto da conversão, o livro que eu li, ele diz o seguinte, que conversão é você devolver a Deus o maior dom que ele nos concedeu, ou seja, nossa liberdade.